Amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal para que o Santo Evangelho seja anunciado. E queridos, o Senhor tem uma mensagem ao seu coração. E ainda olhando brevemente para essa pequena série sobre as bem-aventuranças no Sermão do Monte, hoje veremos os que têm fome e sede de justiça, no verso 6. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 6, acompanhe comigo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Queridos, eu quero tratar sobre isso, a fome e a sede de justiça, esse desejo irresistível que revela um coração regenerado e é plenamente satisfeito em Cristo. E amados, essa quarta bem-aventurança, ela não surge isolada, mas ela surge como um desenvolvimento natural de uma obra já iniciada por Cristo, no coração do discípulo, no coração do servo, no coração do súdito deste reino. Nesse Sermão do Monte, amados, Jesus não está descrevendo atitudes soltas, mas uma transformação progressiva na alma que foi alcançada pela graça de Deus. Queridos, o homem que antes se julgava suficiente, agora foi desmontado espiritualmente. Esse homem não apenas entende a sua condição, esse homem passa a sentir a sua condição profundamente. E essa percepção, amados, não leva a um orgulho moral, mas essa percepção leva a um desejo intenso por aquilo que ele não possui em si mesmo, a justiça de Deus. Agora, amados, antes de entendermos o que é essa fome e sede de justiça, como temos feito, é necessário compreendermos, em primeiro lugar, com clareza. Em primeiro lugar, o que Jesus ele não está dizendo sobre fome e sede de justiça. Em primeiro lugar, queridos, podemos destacar que essa fome e sede de justiça que Cristo trata, ele não está falando de um desejo superficial por melhoria pessoal. Ou seja, como se o reino de Deus fosse alcançado por um autodesenvolvimento religioso. Cristo não está tratando disso. Ou seja, amados, esse chamado, essa fome, essa sede de justiça, não é um chamado para a pessoa ser uma pessoa melhor. Nem muito menos um incentivo ao esforço humano para essa pessoa atingir um padrão espiritual aceitável. Não é disso que se trata. Em segundo lugar também, a fome e sede de justiça não se trata, amados, de uma tentativa de conquistar a aceitação de Deus por meio de obras, por meio de disciplina, ou de um certo tipo de religiosidade externa. Jesus, amados, não está descrevendo
Alguém que tenta preencher sua falta espiritual com desempenho religioso. E também não é, queridos, uma fome por reputação espiritual, ou uma fome por aparência de santidade, ou uma fome por comparação com outras pessoas. Não é sobre isso que se trata. Por quê, queridos? Porque, na verdade, há muitos que desejam parecer justos diante dos homens, mas não têm qualquer sede da justiça que vem de Deus, queridos. E amados, a fome e sede de justiça que Cristo cita aqui, também não se trata de um entusiasmo emocional passageiro com coisas espirituais. Ou seja, a pessoa hoje se inflama e amanhã tudo aquilo desaparece. Ou seja, amados, a fome e a sede de justiça não são uma espécie de emoção religiosa. Não são também um desejo desenfreado por coisas que Deus não aceita. É definitivamente, queridos, essa fome e sede de justiça, precisamos entender, precisamos lembrar de uma progressão espiritual do reino. Ou seja, a fome e a sede de justiça, essa bem-aventurança é inseparável das anteriores. Para chegarmos na fome e na sede de justiça que Cristo está tratando aqui, precisamos olhar anteriormente. Na primeira bem-aventurança, bem-aventurados humildes. Essa primeira bem-aventurança, o homem irá reconhecer a sua miséria absoluta diante de Deus. Ele irá reconhecer que ele é um pobre de espírito. Na segunda bem-aventurança, o homem não apenas ele entende que é um miserável, mas ele é quebrantado por isso. E assim, ele chora. Na terceira bem-aventurança, esse homem abandona a autodefesa espiritual e se submete. Ou seja, ele é manso. Agora, queridos, inevitavelmente, esse mesmo homem passa a desejar o único remédio para a sua condição. E qual o único remédio para a sua condição? A justiça de Deus. Ou seja, amados, Cristo não apenas derruba a autossuficiência humana. Cristo também ele muda os desejos. Agora, o que é essa fome e sede de justiça citada por Cristo nesse sermão? Amados, fome e sede aqui não são metáforas leves, mas sim são uma linguagem de uma necessidade extrema. Ou seja, não é um desejo opcional, mas sim é uma dependência vital para a alma. Essa justiça, amados, não é primeiramente um comportamento humano, mas sim, queridos, a própria retidão de Deus revelada e aplicada ao homem. A esse homem que foi unido ao seu Filho Cristo Jesus. E podemos também, amados, entender essa justiça em duas dimensões que são totalmente inseparáveis. Em primeiro lugar, temos a justiça imputada. Ou seja, o pecador alcançado pela graça, ele deseja ser aceito diante de Deus, não com sua própria justiça. Mas esse pecador alcançado pela graça quer ser revestido da justiça perfeita de Cristo. Em segundo lugar, podemos citar também a justiça transformadora. Ou seja, o homem regenerado, ele deseja ser moldado
à imagem de Cristo. Assim ele passa a odiar o pecado e é progressivamente conformado à vontade de Deus. E isso, amados, revela algo para nós que é decisivo. Ou seja, quem nasceu de novo não apenas teme o pecado, mas passa a desejar profundamente ficar distante dele. A promessa de Cristo, amados, para os bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, serão fartos. E essa promessa, amados, não é um alívio parcial, mas é uma satisfação plena e definitiva. Cristo, queridos, não apenas promete aliviar a fome, Cristo promete saciá-la completamente. E isso, amados, acontece porque o próprio Cristo é o conteúdo dessa satisfação. Eu já vou finalizar, amados. Cristo é a justiça que nos justifica e Cristo também é a fonte da nossa transformação. A plenitude começa, amados, agora na comunhão com Deus. Mas essa plenitude será plenamente consumada quando o reino for revelado em sua glória final. Sem pecado, sem fraqueza, como também sem desejos distorcidos. A verdadeira espiritualidade, amados, nasce de um desejo profundo pela justiça de Deus e não de esforços religiosos externos. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão plenamente saciados pela presença de Deus. Amém? Curva a sua fronte, feche os olhos. Pai maravilhoso, engrandecemos o teu nome, Senhor. Que a tua palavra possa encher o nosso coração, que a tua palavra possa nos encher de graça, de paz, e que possamos ver as nossas vidas sendo saciadas, sendo plenas, perfeitamente plena na tua presença. Eu te agradeço pela vida deste irmão, desta irmã. Eu te agradeço também por toda a sua casa, por toda a sua família. No nome e para a glória do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais, com reflexões para a vida.